Aleluia. Agora sim. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Obrigado, abençoado. Esta semana eu estava conversando com um pastor, amigo meu, e estávamos falando sobre essa questão da pandemia, né, que está acontecendo ainda. Você não vai ver isso nos jornais, mas eu já soube, procurei saber, e nós já temos 80% de pessoas já foram recuperadas do Covid. No Brasil, 80%. Também houve uma diminuição, uma queda de algo em torno de 14% no número de mortes no Brasil. Então, a tendência é melhorar, amém? A tendência é as coisas mudarem, voltarem ao normal. Nós estávamos planejando, no nosso planejamento começar os cultos das 18 horas, agora, a partir desse mês. Mas ainda não temos efetivo, tanto, não só no diaconato, como nos outros departamentos. Então, justamente por falta de pessoas para trabalhar nesses departamentos, a gente optou ainda por passar ainda esse mês de setembro, apenas com os cultos da quinta e domingo pela manhã. É nosso planejamento nós começarmos em outubro, termos os cultos da terça e termos os cultos do domingo pela manhã e às 18 também. Porque nós estamos crendo que mais e mais pessoas vão estar nesses departamentos que eu falei que está precisando de pessoas para trabalhar. E nós precisamos fazer as coisas de forma organizada, porque Deus é organizado. Amém, queridos? Mas uma das coisas que eu estava conversando com esse nosso irmão, é um pastor, um amigo, é que nessa pandemia, foi uma coisa ruim, né? Porque a gente veio lá da China, na verdade veio do inferno, irmão. Não importa da ideia, foi do inferno. Amém? Mas mostrou algumas coisas interessantes. Mostrou quem realmente estava andando em fé. Quem estava realmente descansando. Sabe, amados, deixa eu te dizer uma coisa. Óbvio que a gente tem que ter os cuidados. Uma certa vez, o diabo levou Jesus ao pináculo do templo e disse, joga-te daí, porque está escrito, aos teus anjos darás ordem a teu respeito, né? Para que não tropece com teu pé em pedra. Foi que Jesus disse, não tentarás o Senhor teu Deus. Pronto, acabou-se. Ou seja, existe um instinto de preservação, existe um instinto de sobrevivência. Isso faz com que você, quando vai atravessar a rua, olha para um lado, e no caso, dependendo da via, né, olha para o outro para ver se não vem carro, para você não ficar passando, não, porque os anjos acampam ao meu redor e me livram de todo mal, então eu posso passar. Não, aí você está tentando a Deus. A mesma coisa em relação à pandemia, você precisa realmente se proteger, você precisa tomar os cuidados devidos, mas não usa isso como escudo para o teu medo. Instinto de sobrevivência é uma coisa, medo é outra. O primeiro sentimento que Adão teve quando pecou foi justamente uma coisa: medo. Medroso. Não pode. Então, eu vejo que muitos amados irmãos, os ímpios, tudo bem, irmão, para mim tanto faz como tanto fez, mas crentes, nós vamos hoje celebrar a nova aliança. É por causa dessa nova aliança que nós já fomos curados. Antes do Covid chegar para a gente, Jesus já tinha levado na cruz do Calvário. O poder de Deus que está dentro de nós é muito maior do que o de fora. Vou dizer de novo. O poder de Deus que está dentro de nós é muito maior que o poder do diabo. Tá, eu vou dizer de novo. O poder de Deus que está dentro de nós é muito maior do que o poder do inferno, do diabo, do que seja, meu irmão. Maior é aquele que está dentro de você. Então não seja dominado pelo medo. Se cuida, se proteja, tá certo, mas não seja dominado pelo medo. Não fique ansioso, não fique, ai meu Deus, e agora? Será que tem? E porque, olha, está aumentando, está piorando. Aí começa a abrir a fake news do diabo. Qual é a fake news do diabo? Está se sentindo mal, tô doente. Fake news. Aleluia. Eu não ia falar isso. Tem outra coisa aqui, mas o Senhor mandou falar quando eu estava ali. Irmãos, quem sabe o que é fake news? Notícias falsas.
Se você sente um problema no seu corpo, você tem que se cuidar. Mas não admita que é doente. Vou dizer de novo. Se você sente um problema no seu corpo, se cuida. Mas não fica admitindo, sou doente. Pastor, mas olha, sabe o irmão fulano? Tem uma fé maior do que a sua, pastor. E morreu. O pastor fulano morreu. E daí? O fato de alguns ter morrido invalida a palavra de Deus? Ei, chegou o tempo da igreja mostrar que poder está dentro dela. Chegou o tempo de você mostrar aos seus filhos, ao seu vizinho, aos seus amigos, a quem trabalha com você, a quem está junto com você, quem você é. Quem você é, curado. Pode perguntar, meus filhos, tanto o Joshua como a Jennifer. Pergunta a eles: ei, teu pai é medroso? Vê o que eles vão dizer. Não, não sou. Eu me cuido, mas não sou medroso. Por quê? Maior é aquele que está dentro de mim. Quando Jesus veio, a Bíblia diz em 1 João, ela diz o seguinte, que o perfeito amor lança fora todo medo. Então, não há o medo em mim. Onde é que vem isso? Na mente. Aí, soubesse o quê? Fulano morreu, Cicrano morreu, Beltrano morreu. O crente não deve ter medo nem da morte. Eu vou dizer isso de novo. O crente não deve ter medo nem da morte. Uma vez perguntaram: pastor, tem medo de morrer? Não tem nada. Por quê? Para onde eu vou, é incomparavelmente melhor, meu amigo. Eu fecho os olhos aqui, eu abro para ver o meu Criador. Aleluia. Eu fecho os meus olhos e abro para ver o meu Senhor, o meu Criador. Eu vou ter medo de uma coisa dessa? Agora, por causa do chamado que eu tenho, por causa do plano de Deus na minha vida, é interessante para mim e para Deus que eu fique mais algum tempo. Quero ficar até a volta de Jesus. Mas se porventura for, está bem demais isso. Puxa vida, está muito melhor do que aqui. A grande verdade, o crente não deve ter medo nem da morte. O crente não deve ser dominado pelo medo. O crente não deve ser influenciado pelo medo. O medo atrapalha a sua vida. O medo atravanca você. Não tem condição de você ter fé e medo ao mesmo tempo. De fato, fé, o medo é fé, né? Na coisa errada, mas é fé. O negócio nem teve, a pessoa já está lá. A grande verdade é que o medo não é para você. Se cuida, meu irmão, pode se cuidar, se proteja, mas não seja dominado pelo medo, porque o medo é pior do que o Covid. Temos pessoas aqui em nossa igreja, que elas estão passando por um período muito difícil de saúde. O médico, o médico desenganou, a outra está numa situação terrível. E todos os dias, ou quase todos os dias, né? Ou eu, a Neide, a gente liga, procura saber como é que você está, e já vai aquela coisa toda. A palavra é vencendo, 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 vencendo. O que você quer saber? Quer saber a vida real? A vida real do crente é aquilo que ele não vê com os olhos físicos. A vida real do crente é aquilo que ele não vê com seus olhos físicos. Aprende uma coisa, meu irmão, por favor, aprende uma coisa nessa manhã. Medo não é para você. Se você estiver do lado de alguém aí, você diz aí, medo não é para você. Medo não combina contigo não, querido. Mas existem as dificuldades? Existe. Existem os obstáculos? Existe. Existem os problemas? Sem dúvida. Mas se você for dominado pelo medo, você não vai fazer a obra de Deus. Vou dizer de novo. Se você for dominado pelo medo, você vai aumentar a fila daquele monte de gente que está indo para o céu e detestando a viagem. É hora de avançar. Deixa eu contar uma coisa para encerrar essa parte aí, para poder ver se eu consigo entrar na ministração que trouxe hoje. A igreja, os nossos irmãos na igreja primitiva, eles eram perseguidos tremendamente. Muito. Olha, era o seguinte, sabe como é que funcionava o negócio lá? Era assim,
Rapaz, cadê fulano que não veio domingo? Aí ele foi crucificado na sexta-feira. Era assim que funcionava, era assim as coisas. Ser crente naquela época era sinônimo de virar Marte rapidinho. Candidato a Marte. É sério. Mas rapaz, é interessante. A irmã do diaconato ali, do diaconato, ela não veio hoje, porque, se não soubesse não, ela e a família foram queimadas na fogueira, lá no palácio. Era essas notícias que eles tinham. Ou seja, eles tinham motivo para ter muito mais medo do que muita gente hoje, não é verdade? Mas sabe qual era a oração deles? Senhor, concede ousadia aos teus servos, porque enquanto a gente prega a palavra, você opera sinais, prodígios e maravilhas. Isso é coisa de crente. É assim que crente tem que viver. Ou você é crente e domina esse medo, ou você é crente, vai para o céu, mas vai detestar a viagem. Vai chegar lá no céu e vai ser daquelas pessoas que estão chorando. Aí vem Jesus para limpar a lágrima. Por quê? Que vai olhar para trás e falar, rapaz, eu podia ter vivido a melhor vida do mundo e não vivi por conta de medo. Medo não é para você. Vou dizer de novo, medo não é para você. A Bíblia diz claramente que Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. A Bíblia nos diz isso. Se Deus não deu, por que eu tenho que aceitar? Se Deus não deu o espírito de medo, quem dá o espírito de medo? Exatamente. Você vai deixar ele atuar na sua vida? Ô pastor, e como é que eu faço para vencer o medo? É simples. Encha a sua mente de palavra. Invista tempo na meditação da palavra. Pastor, eu não consigo. O diabo está mentindo para você. Você consegue. Você consegue sentar e ouvir a palavra de Deus. Porque quanto mais você ouvir notícias, ouvir que morreu, ouvir que tanto, mais o medo vai encontrar lugar na sua vida. Mas quanto mais você ouvir que Jesus levou as nossas dores e nossas enfermidades na cruz do Calvário, que somos mais que vencedores, que nós já somos curados, mais e mais a fé gerada no seu coração, e você passa a dominar qualquer coisa que venha contra você, meu irmão. Aprende isso. Não seja dominado pelo medo. Vou dizer de novo, olhando aqui, todos são daqui de casa. Tá. Então vou dizer bem claro, não tem visitante aqui não, pelo menos pelo que eu estou vendo, não. Não seja dominado pelo medo, porque o medo vai atrapalhar a tua vida. O medo vai atrapalhar a sua vida. Você não desfruta da vida que Deus deu se você ficar com medo. Não tem como você ficar preocupado e com fé ao mesmo tempo. Não tem como você estar com medo e ficar crendo. Não tem como você ficar, digamos assim, com timidez com o Senhor e ser ousado ao mesmo tempo. Ou é um ou é outro. Não existe a coluna do meio. Não existe o meio termo. Ou é ou não é. Aí nossos irmãos na igreja primitiva eram jogados aos leões, às feras. Durante mais de 300 anos, eles foram perseguidos e mortos por sucessivos imperadores romanos, fora as outras seitas de outras coisas, de outras religiões que tinha, que os perseguiam também. Muitos dos nossos, presta bem atenção, muitos dos nossos irmãos ficaram privados dos seus filhos desde cedo. Sabe como é aquela história de acordar com o menino e anoitecer e o menino não está mais com você e nunca mais você vê? Já imaginou essa situação? Vários dos nossos irmãos passaram isso. E tudo que precisava era, quer ver seus filhos, quer viver bem, quer ter as suas terras de volta? Se prostre diante do imperador. Simples. Aí se fossem muitos crentes de hoje, dizia, Deus conhece o meu coração. Vou me prostrar, mas Deus conhece o meu coração. Um covarde, medroso. Covardia não se justifica. Medo não se justifica. Se expulsa. Você é ousado. Repete comigo, eu sou ousado. Diga, eu sou ousado. Diga, eu sou ousado. Diga, o medo não me domina, porque maior é aquele que está dentro de mim. Amém. Glória a Deus. Agora sim, a gente vai começar, né? Pai querido, graças te damos, porque o medo não nos pertence, porque o medo não faz parte da nossa vida, porque você nos deu ousadia para fazermos a tua obra. Obrigado, Pai, por isso, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então,
2 Coríntios, né? Capítulo 8. Glória a Deus. Versículo 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis miseráveis. Desculpa aí. Para que pela sua pobreza vos tornasseis endividados. Para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Entenda uma coisa. Durante séculos, a igreja pregou muito aquela doutrina franciscana, onde se faz uma apologia absurda da pobreza, a tal ponto de muita gente pegar versículos da Bíblia e interpretar de maneira errada, ou melhor, pegar versículos da Bíblia, pinçar da Bíblia o versículo, para justificar a sua pobreza. E quando aparecia alguém que pregasse sobre riqueza, meu amigo, ele era escrachado, execrado, ele era discriminado. Por quê? Porque a moda durante séculos era pregar sobre pobreza. Dizia só os pobres que vai para o céu, só os pobres que entram no céu. Eu ouvi muitas ministrações que diziam, irmãos, era claro, diziam, irmãos, essa história de ter carro novo, de ter casa nova, isso para que se vai ficar tudo aí para o anticristo? Não, eu via isso. Não enriqueça o anticristo comprando coisas boas. Sério. Eu ouvia isso. E tomei aquela pregação onde a pobreza era o tema predominante. Aí o que me dava raiva, muitas vezes, me dava raiva mesmo, é porque quando terminava a pregação, muitos, não estou dizendo todos, mas muitos daqueles pregadores saíam, entravam nos seus carrões do ano, e os irmãos iam para casa a pé, bicicleta, ônibus, a maioria ia a pé, e ele ia no seu carro, nem dava carona para ninguém. Hipocrisia, a gente vê por aqui. E a pessoa passava o resto da semana pensando na pobreza. E admitindo pobreza. E esse versículo aí, nossa, foi muito mal interpretado. Muita gente dizia, não, mas esse aqui, eu estou dizendo que eu já ouvi, isso era para os crentes de Corinto, não era para nós. Eu dizia, mas aí Jesus estava fazendo acepção de pessoas, porque só os crentes de Corinto enriqueciam, e a gente não. Qual era o problema? Mas, não, mas olha, Jesus disse que é impossível um rico entrar no céu. Aí eu fui lá olhar, Jesus não disse isso. Jesus disse, quão dificilmente é para aquele que confia nas riquezas entrar no céu. Você ter riqueza não é problema, confiar na riqueza é outra coisa. São duas coisas bem diferentes. Mas muitas vezes a pessoa tirava aquilo. Irmãos, é absurdo como é que, escuta bem, é absurdo como é que tantas pessoas são enganadas pelo diabo, pensando que o diabo não conhece de Bíblia. Conhece, querido, conhece mais do que muitos crentes, infelizmente. Ele sabe. E tira versículos da Bíblia. Esse versículo aí, eu vou repetir. Conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Ele não está falando de outra coisa a não ser dinheiro mesmo, riqueza, bufunfa, grana. Jesus, ele era rico. Jesus, ele era rico, ele tinha condições, o ministério dele era enorme. Deixa eu tirar agora. O ministério dele era enorme. Ele tinha pessoas que o seguiam, pessoas que deixaram seus empregos, seus trabalhos, para o seguir. Quem tu acha que bancava aquele povo todo?
Mas o que eu ouvia era que não, os 12 discípulos e Jesus eram um bando de homens com as roupas rasgadas, indo de casa em casa, somente almoçar na casa de um, já estava na casa do outro, quando não todo mundo jejuava. Estou dizendo que eu já ouvi. Pelo amor de Deus, gente, pelo menos a gente sabe que Pedro era casado, porque tinha sogra, né? Pelo menos sabe disso. Nós não vemos os outros discípulos falando de outras coisas, a não ser, escuta bem, a não ser, eles estavam bem. Jesus tinha tesoureiro. Jesus disse certa vez: os pobres sempre tereis convosco, mas a mim nem sempre me temes. Por que ele não se igualou com os pobres? Porque ele não era pobre. Ele não tinha nada de pobre. Pastor, mas Jesus era carpinteiro. Você acha que os carpinteiros naquela época eram os carpinteiros de hoje? Como você acha que se fazia navios? Se fabricava navios. Como você acha que se fabricava aquelas fortificações de cidades? Era com madeira, querido. Então, realmente ser um carpinteiro naquela época era um bom empresário. Eles tinham condições, sim. Não estou dizendo que ele era milionário, mas rico ele era. Aí uma certa vez, ele sai da cidade onde ele estava, no caso Cafarnaum, e foi para Jerusalém, onde ele iria ser crucificado. Quando ele viu, a Bíblia diz claro, quando ele viu que o tempo estava se cumprindo, ele foi para Jerusalém, porque ele sabia que lá iria ser crucificado. No meio do caminho, chegou uma pessoa e disse: mestre, vou te seguir para onde for. Aí Jesus disse: é o seguinte, as raposas têm os seus covis, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça. O que ele está dizendo com isso? Raposa, ela sai para caçar, mas volta para o covil. As aves dos céus, eles saem para pegar alimento para os seus pintainhos e voltam para onde? Para os seus ninhos. O que ele estava dizendo? Ei, eu não vou voltar mais para casa. Daqui mesmo eu já vou embora. Mas muita gente pegou esse versículo para dizer: está vendo que ele era pobre? Nem casa tinha. Esquece muitas vezes daquele versículo que está lá em Marcos 2, onde ele diz que ele foi para Cafarnaum e ele tinha casa própria. Não estou dizendo que ele morava na beira da praia, tá bom? Mas que ele morava em Cafarnaum, e Cafarnaum era uma cidade marítima e grande, era onde ele morava. E a gente vê, continua por aí, tem pessoas que disseram: Paulo era muito pobre. Nossa, Paulo era tão pobre. Sério que ele era pobre? Uma certa vez, prenderam ele e foram transferir ele para uma outra cidade. Irmãos, é em Atos capítulo 24, eu acredito. A escolta para levar Paulo para essa outra cidade é enorme. Foram mais de 400 homens para levá-lo. Chegou nessa outra cidade, continuou preso. Escuta bem a história. Continuou preso. Aí ele foi chamado para trazer a sua defesa diante do governador. Ele trouxe a defesa do governador. O governador manteve ele preso, esperando receber dinheiro, propina dele. Está escrito isso. Se fosse um pé rapado, um governador ficava querendo propina de pé rapado. Irmãos, ele tinha condições sim. Ele era muito bem. Ele vivia muito bem. Para ser educado nas melhores escolas, na antiguidade, precisava ter grana, e muita. E ele foi educado nas melhores. Falava vários idiomas. Um pobretão qualquer, mal sabia ler, né? Não, irmãos, ele tinha. Na verdade, não adianta você, para onde você for, vou dizer outro, eu tenho que falar outro. Abraão, no capítulo 12, Deus disse para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para o lugar que eu te mostrarei. Isso no capítulo 12. Aí fala que Abraão saiu, não saiu da parentela porque Ló foi com ele. Mas ele saiu da casa do pai, da mãe, cumpriu, obedeceu a Deus. Isso é no capítulo 12. No capítulo 13 diz: era um homem muito rico. Beleza? Obrigado. Não é por causa da filmagem. Era um homem muito rico. O que me chama a atenção é que ninguém que obedeceu a Deus permaneceu pobre. Vou dizer de novo: ninguém que obedeceu a Deus permaneceu pobre. Qual o tema dessa mensagem, pastor? Seja rico.
Por causa desse evangelho maltrapilho, desse evangelho sem nada, criou muitas pessoas com mentalidade de pobreza. E a mentalidade de pobreza sempre se coloca como recebedor. Nunca se coloca como abençoador. A mentalidade de pobreza sempre se coloca apenas como me dá. Tu pode me dar? Você pode me abençoar? Você pode. Na mentalidade do abençoador, eu posso, eu consigo, eu sou semeador, eu planto, sou eu que planto. Na mentalidade da pobreza, você tem o suficiente. Na mentalidade da riqueza, você tem em abundância para abençoar. Na mentalidade da pobreza, tem misericórdia de mim, Senhor. Na mentalidade da riqueza, sou abençoado e sou abençoador. Na mentalidade da pobreza, eu não tenho. Na mentalidade da riqueza, eu tenho, não importa o que eu sinta. Na mentalidade da pobreza, eu não posso, eu não consigo, não dá. Na mentalidade da riqueza, eu posso, eu consigo, porque maior é aquele que está dentro de mim, tudo posso em Cristo que me fortalece. Na mentalidade da pobreza, não sei se vai dar para pagar as contas. Na mentalidade da riqueza, eu vou ser o primeiro a dar R$1 milhão de dízimo nessa igreja. Eu vou ser o primeiro. O pobre não é, deixa eu dizer uma coisa para vocês, não existe virtude em ser pobre. Eu vou dizer de novo. Ih, pastor, depois dessa eu acho que eu não venho por aqui mais não. Tudo bem, meu irmão, aqui é igreja de rico, você que sabe. Não existe virtude em ser pobre. Planta. O pobre, ele pensa em receber. O rico pensa em dar. Brasil é um país de terceiro mundo, por N razões, várias razões, governância, política, mas tem uma razão que eu considero até maior do que as outras: cultura. Há uma cultura de pobreza. A pessoa tem dinheiro, a pessoa ganha bem, mas ele quer porque quer, ao receber o auxílio lá, o Bolsa não sei o que lá, ele quer receber. Mas ele não precisa, mas ele quer receber 600, agora é 300. Pois é. Ou seja, ele não se coloca como, rapaz, eu vou abençoar. Eu vou abençoar. Meu amigo, olha, eu estou doido para chegar aquele tempo onde eu vou, meu amigo, a minha plantação vai ser tão, meu Deus do céu. Minha plantação vai ser a maior. Olha, eu vou plantar muito mais. Isso é o rico. Aí, resultado, a Bíblia diz que assim como você se vê, fala lá em Provérbios, assim como você se vê, ou assim como você se imagina, assim você é. As coisas, irmãos, começam daqui, ó. Coração, você nasceu de novo? Quem já nasceu de novo aqui, ó, faz assim, ó. Ó, coração, nasceu de novo, seu espírito é novo. Amém, glória a Deus, você recebeu o Espírito de Deus. Mas o detalhe é aqui. É a mentalidade da pobreza que faz com que muitos não paguem suas contas em dia. Não estou dizendo que toda conta não paga em dia, mentalidade de pobreza. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que muitas vezes essa é a causa. Enquanto eu for o pastor desta igreja, eu vou pregar sim a verdade da palavra. Eu não vou pregar fake news. Querido, você não é pobre. Você não é pobre. Pastor, mas eu não tenho dinheiro. Você não é pobre. Pastor, mas eu estou zerado na minha. Você não é pobre. Pastor, a minha carteira não. Você não é pobre. O fato de você estar sem dinheiro momentaneamente não significa que você seja pobre. Pense riqueza. Fale riqueza, confessa riqueza, se coloca como abençoador sempre. O momento mais importante para você deveria ser justamente quando você planta. Como você tem plantado? Como você tem feito? Ai meu Deus, é porque minha carteira ficou ali. Ai meu Deus do céu, não dá, não dá, não dá, não dá não. Não dá mesmo. Acabou.
você tem o que você fala. Vamos em frente? Aleluia! Vamos em frente, vamos lá. Capítulo 9, versículo 6. 9, 6 de 2 Coríntios. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, o que é que vai acontecer? Por quê? Porque a sua colheita é determinada na sua semeadura. Vou dizer de novo: a colheita não é determinada na confissão. A colheita é determinada na semeadura. Planta, colhe. Planta, colhe. Planta, colhe. Mas pastor, eu tenho muito pouco. O que determina o valor da tua semeadura é o teu coração. É nessa hora que 10 reais, 5 reais, 1 real fica muito mais valioso do que 1 milhão. Por quê? Por quê? Porque é o seu coração, como você planta, como você faz, como você age. Aleluia. O Senhor me disse há anos atrás, quando a gente estava lá no ProDF, o Senhor me disse: ei, pastor de milionários, disse para mim, irmãos, eu tomei posse daquilo. E interessante é que depois eu estava conversando com outros amigos meus pastores. Ele disse: rapaz, teve um irmão que chegou e disse: Jeová tem os queridinhos dele. Eu digo: eu, tu, todo mundo. Sabe, porque Deus nunca me disse isso não. Eu disse: pois é, mas para mim disse, ó. Aquele que semeia pouco, pouco também se fará. O que semeia com abundância, em abundância também ceifará. Versículo 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Quem propõe é Deus? Não, é você. Porque Deus ama ao que dá não com tristeza ou por necessidade. Está faltando alguma coisa? Está faltando. Você está plantando? Pastor, precisa chegar para poder plantar. Não, planta logo. Planta logo. Planta sempre, planta sempre, planta sempre. Porque quanto mais você planta, melhor. Continua. Deus, olha só, o Deus da pobreza, o que é que diz? Repara. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. A pergunta que eu faço é a seguinte: isso é um Deus de pobreza? Isso é um Deus de pobreza? Não é, meu irmão. Deus, Ele quer que você tenha abundância. Essa igreja é uma igreja missionária, sempre foi, desde que a gente estava na chácara, sempre foi. A gente sempre plantou em missões, sempre plantamos em missões. Mas deixa eu te dizer uma verdade, por favor, presta bem atenção nisso. Sempre, quando você segura o evangelho. A palavra não é pregada. Alguém me falou que os muçulmanos, eles plantam todos os anos mais de 1 milhão de euros em missões. E a igreja? Não, Jesus quer todo mundo pobre. Não, meu irmão, não é por aí não. Não é assim não. O que foi que Deus fez? Deus só tinha um filho, milhares de anos, mas só tinha um filho, Jesus. Mas quando Ele plantou Jesus da terra, hoje são milhões os filhos dele. Plantou, por amor, plantou Jesus. Resultado, recuperou não só Jesus, como hoje, milhões, podemos dizer que são os filhos dele. Os anjos não são, nós somos. Por quê? Quem foi o princípio de semear? Quem colocou essa história de semear? Quem foi que colocou isso? Foi Deus. Foi assim que Ele estabeleceu. Em Gênesis, ele fala claramente que, enquanto houver terra, haverá dia e noite, frio
e calor, verão e inverno. Aí diz semeadura e colheita, semeadura e colheita. O que é que a gente faz? Colocamos os nossos filhos na escola, para que lá na frente a gente colha profissionais qualificados. É ou não é verdade? É ou não é verdade, gente? O que é que a gente faz? A gente coloca eles, a gente investe neles para quê? Para colher profissionais. Tudo é semeadura e colheita. Quando você está plantando? Está plantando, está plantando. Tem um amigo meu, ele não é cristão. Olha só a história. Ele não é cristão. Na verdade, ele diz que eu sei que existe um Deus. Aí eu sei, eu não sou ateu, ele diz. Né? Eu sei que existe um Deus. Agora, Deus ainda vai me dar força para poder ir para uma igreja. Eu digo, meu amigo, não fala isso não. Tu é tão inteligente falar um negócio desse. Mas escuta só, escuta bem. Esse meu amigo, ele planta, mas planta empurrado. Ele não é crente, mas ele entrega o seu dízimo numa igreja. Vai para um culto uma vez por mês só para entregar o dízimo dele. Planta pra caramba. Agora por quê? O pai dele era crente. E o pai dele, quando eles eram pequenos, ele vivia essa questão de plantar e colher, mas assim, direto, o tempo todo. Se você desse uma camisa para o pai dele, ele chegava para você, colocava a mão no seu ombro e dizia, meu irmão, não leva a mão não, por favor, não fica chateado. Mas você pode me dizer o preço dessa camisa? Não posso não, meu irmão, é presente. Não, mas diga. Aí ficava insistindo com você. Se você não dissesse, ele ia na loja mais cara, procurava a camisa mais cara para saber o preço, para tirar o dízimo para entregar. Nem precisa. Ele tinha um pomar atrás da casa dele, um pomar. Aí tinha lá vários pés de várias frutas. Mas tinha lá pé de banana, vamos supor, pé de banana. Ele, quando dava banana, ele contava uma, duas. Ele ia, olha só, ia contando quantas tinha. Verde ainda, pequenininha desse jeito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele contava tudinho. Ia na feira, procurava a palma de banana mais cara que tivesse, dividia o preço, tirava o dinheiro do salário dele, plantava. Isso aqui é meu dízimo. Fora a oferta. Esse homem, ele deu um testemunho dele, lá em Campina Grande. Ele dizia, quem me conhece aqui? Aí o pessoal ficava, irmão, eu era aquela pessoa que só tinha 2 camisas. Uma para ficar em casa, outra para vir para a igreja. Aí que vinha para a igreja também ia trabalhar. Mas aí, quando eu comecei a entregar meu dízimo, hoje eu tenho meu carro, hoje eu tenho minha casa, hoje eu tenho meu emprego muito bom, glória a Deus, meus filhos estão indo bem. Por quê? Porque eu comecei a entregar meu dízimo e minha oferta. Ele contava assim. O testemunho dele sempre era relacionado ao dinheiro, e nem todo mundo gostava dele. Todo mundo chamava ele de burguês, de proletário, dessas coisas assim. Sério. Porque ele falava em dinheiro. Esse homem só fala em dinheiro, meu Deus do céu. Era. E o irmão lá só crescendo, enriquecendo e falando de dinheiro. Esse irmão foi para a glória, ele e a esposa. Primeiro, não morreu de doença, nenhum dos dois. Foi para a velhice, 90 e tantos anos lá. Os 4 filhos dele, esse meu amigo, é o mais, digamos assim, o mais pobre da família. Um alto funcionário do Banco do Brasil, a nível nacional. E é o mais pobre da família. Você precisa ver os outros 3. Ele disse, rapaz, os meus 3 irmãos têm muito mais do que eu. Mas eu vou te falar uma coisa, olha, eu não sou crente não, viu? Mas tem uma coisa, eu não consigo, quando o dinheiro cai na minha conta, eu não consigo ter paz enquanto eu não fizer a transferência para a igreja. E tem mais, eu ainda vou na igreja, ainda boto lá depois para poder entregar lá. Por quê? Porque meu pai incutiu isso na gente desde que era criança. Pode estar o que for, meu amigo, pode ser o que for, eu tenho que plantar. Muitas vezes ele disse, já fiquei endividado. Mas muitas vezes já fiquei endividado. Mas eu não deixo de plantar de jeito nenhum. Porque meu pai incutiu isso, inculcou mesmo na cabeça deles. Todos 4, eram 2 irmãs e 2 irmãos. Os 4 eram desse jeito. Por quê? Ele não só falava, como plantava. Eu não consigo ver, escuta bem, eu não consigo ver pessoas que sempre estão plantando ficar pobre. Tem uma pessoa, ele não me autorizou a dizer o nome, vários de vocês podem conhecê-lo aqui. Não me autorizou, então não vou falar quem é. Mas eu estava conversando outro dia com ele,
Ia falando para eles, rapaz, olha, a gente precisa, né, falar sobre essa questão financeira na igreja. Nós precisamos ensinar os nossos irmãos a gerenciar o dinheiro que entra, tal, essas coisas. Meu irmão, qual é o seu segredo? Precisa ensinar isso. Qual é o seu segredo, tal? Ele disse, pastor, eu sou dizimista e ofertante. E vive muito bem. A grande verdade é que muitos de nós olhamos tanto para o dinheiro, ao invés de olhar para a palavra. Deixa eu te mostrar outra coisa aqui. Deixa eu te mostrar. Capítulo 9, versículo 10. 2 Coríntios. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, olha para mim agora, preste atenção. Deus não dá semente ao que deseja semear. Deus dá semente ao que semeia. Tá, eu vou dizer de novo. Deus não dá semente ao que deseja semear. Deus dá semente ao que semeia. Vou dizer de novo. Deus não dá semente ao que deseja semear. Ele dá semente ao que semeia. Para que se cumpra a palavra do Senhor na minha vida, de eu ser pastor de milionários, eu preciso ensinar o meu povo a plantar. Foi o que ele me disse. Umas semanas atrás, que eu disse, Senhor, você me disse que era pastor de milionários, Senhor, mas assim, né? Aí o Senhor disse, você está ensinando eles a plantar? Aí eu, pois é, né? Exatamente, e tem razão, completo. Deus sempre tem razão. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará o quê? E multiplicará os frutos da vossa justiça. Eu já procurei na Bíblia, eu não achei. Por favor, se alguém achar, me procure no final do culto e me mostre, porque eu não achei um versículo falando, ore por colheita. Peça por colheita. Determine sua colheita. Não tem. Mas o que eu vejo aumenta a sementeira. É na semente que você define o seu futuro. É na semente que você define que tipo de vida você vai viver. É na semente. Oh meu Deus, o pessoal não está me amando. Querido, você está amando? Ou você está considerando todo mundo seus inimigos? Irmãos, o crente só tem um inimigo. O diabo. Os outros não são inimigos. Podem ser usados pelo diabo? Podem. Mas coitados, são apenas alvos do amor de Deus. Mas os seus inimigos é apenas o diabo. É a ele que você tem que envergonhar, não é os seus irmãos. Não sei porque que me veio agora falar isso. Eu falei, pronto, acabou, está falado. Deus não tem filhos prediletos, mas tem filhos que preferem ele. Eu vou dizer de novo. Deus não tem filhos prediletos, mas tem filhos que preferem ele. Essa é a diferença. Vamos em frente. Não, peraí, deixa eu voltar aqui, gente. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Isso é o 10. No versículo 11, ele diz como? Enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade. Eu vou plantar e eu vou colher para continuar plantando, e aí eu colho para continuar plantando, e aí eu colho para continuar plantando, e aí eu colho para continuar plantando. Eu fui abençoado para abençoar, eu fui enriquecido para enriquecer, eu fui abençoado para abençoar. Meu irmão, você é rico! Você é rico! Vou dizer de novo, você é rico! Você é rico! Você não é nenhum pobretão que dependa do governo. Pode ter o governo que for. Você só depende do Senhor. Só que Deus não planta por você.
Deus não fará por você. Aquilo que Deus fará por você é o que você não pode fazer. Aquilo, aleluia. Aquilo, olha, escuta. Aquilo que Deus, escuta bem o que eu vou te dizer, preste atenção nisso. Aquilo que você pode fazer, Deus não fará por você. O Senhor diz: portas estão abertas diante de você. Portas foram abertas diante de você. Abra os seus olhos, porque as portas já foram abertas. Não fique na posição de mendicância. Eu não te coloquei nessa posição. Você está muito mais alto. Eu quero abençoar a muitos através de você. Portas foram abertas diante de você. Amém. Aleluia. Então, voltando. Enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade. Tudo. Falamos há algum tempo atrás acerca da riqueza que tem preço e da riqueza que tem valor. A riqueza que tem preço é aquela que você compra. A riqueza que tem valor é aquela que não tem preço. Não é verdade? Amor de um pai pelo filho. Amor de uma mãe pelo filho. Amor de uma filha pelo seu pai. Amor de um pai pelos seus filhos. Não tem preço. Confiança não tem preço. Isso tem valor, não tem preço, mas tem valor. O amor do marido pela esposa não tem preço. Ok? E durante muito tempo, a gente que eu estou dizendo porque eu também passei um tempo assim. Irmãos, antes de eu receber a vacina da palavra, eu era um defensor de pobreza. Por quê? Eu só ouvia isso. Então, né? Vamos lá, todo mundo tem que ser pobre e tal, aquela coisa toda. Mas durante algum tempo, escuta bem, a gente valorizou a riqueza que não tem preço. E está certo, irmãos. Riqueza que não tem preço, você precisa ser rico disso. Entretanto, para poder você viver nessa terra, você precisa de ambas. A riqueza que não tem preço e a riqueza que tem preço. Por quê? Porque por maior amor que eu tenho pela minha esposa, isso não paga minhas contas. Por maior amor que eu tenho pelos meus filhos, por maior amor que eu tenho por eles, não chega a pagar nem mesmo R$1 da internet lá de casa. Mas eu tenho amor. Mas é necessário o amor, sim, que é o mais importante, mas não devemos desprezar o secundário, que são as riquezas. Vocês estão entendendo isso? Ai, pastor, mas aí o senhor não tem medo de o senhor estar... O senhor não tem medo de estar, digamos assim, despertando a avareza nos seus irmãos? Tenho não. Por quê? Porque eu estou pregando a verdade da palavra, eu não estou pregando mentira. Aí o irmão chegou para mim e disse o seguinte, ele disse assim, Jesus, eu queria usar as mesmas expressões dele, mas eu não estou lembrado, que já faz tempo isso. Mas ele diz assim, ele falou o seguinte: pastor, presta só atenção no que eu vou te dizer. Quando eu estou orando nessa área financeira, que eu começo a determinar, a declarar e tudo, sabe, pastor, eu me sinto mal. Eu digo, por quê, querido? Sei lá, é como se eu fosse avarento. Como se eu fosse, como se eu quisesse demais para mim. Eu disse, meu irmão, me diz uma coisa, se teu filho te pede um pão com manteiga. Obrigado, querido. Irmãos, isso é necessário porque nós estamos usando aquela câmera, e aquela câmera ela vai até 29 minutos, então a gente tem que parar para poder começar uma nova filmagem. Creiam comigo para a gente ter uma câmera de filmagem, para a gente conectar na internet e transmitir, vai ser uma bênção, amém? Aí não vai ter esse problema, amém? Então voltando, eu disse, meu irmão, se o teu filho está com fome, e ele te pede um pão com manteiga, você daria? Com toda certeza, pastor, eu não dou com margarina não, é com manteiga. Amém, glória a Deus. Mas se seu filho dissesse, pai, eu estou com fome, eu estou precisando, mas eu estou com medo de lhe pedir, porque eu estou me sentindo muito avarento. O que você diria?
Não, pastor, isso é ridículo, pastor. Eu digo, mas é exatamente isso que você está me dizendo, exatamente, sem tirar nem pouco. Você está me dizendo isso. Não é errado falar de dinheiro com Deus. Vou repetir, meu irmão. Não é errado falar de dinheiro com Deus. Eu vou dizer isso de novo. Não é errado falar sobre dinheiro com Deus. Chegou o dinheiro na sua mão? Amém, glória a Deus, chegou, pastor. E aí, entrega seu dízimo, sua oferta, e depois diz, Senhor, agora me dá sabedoria para eu saber mexer com o restante do dinheiro, para poder render. E Ele vai te dar sabedoria. Deus é perito nisso, é o melhor que tem. É top nisso aí. Vocês estão entendendo isso? Não é errado. Declara, meu irmão, abre a tua boca. Hoje é o primeiro dia da semana. Declara, essa semana todas as minhas contas pagas. Todas as minhas contas pagas. Todas as minhas contas pagas em nome de Jesus. Declarando, falando o tempo todo. Vai chegar. Como? Não sei. De onde também? Não sei. Não faço a menor ideia. Mas vai chegar. Amém, queridos? Vamos em frente? Vocês estão gostando dessa palavra, irmão? Está servindo para alguma coisa? Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Eu vou ler agora vários versículos seguidos aí dessa 4:6, Filipenses. Não andeis preocupados, ansiosos, com coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Mas o que eu quero trazer para os amados é mais na frente um pouquinho. Veja só o que Paulo escreve, capítulo 4, versículo 10. Ele diz, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Observa aqui, observa a coisa. A igreja de Filipe queria abençoar, cuidar do apóstolo, mas faltava oportunidade. Ou seja, eles tinham, mas faltava oportunidade. Digo isto não por causa de pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, em todo momento. Tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura, como de fome, tanto na abundância, como na escassez. Ô pastor, mas você não disse que Paulo era rico? Sim, mas havia momentos que ele estava passando por dificuldades. Estão entendendo isso? Havia instantes, ou alguém aqui nunca passou por dificuldades financeiras? Só eu? Só eu, né? Você também. Então, né? Todos passamos. Mas o que me chama a atenção é antes, é no versículo, ele diz assim, no capítulo 4, versículo 11, ele disse, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O que é que eu quero trazer para vocês? O que é que Paulo estava dizendo aqui? O que ele estava dizendo aqui, se a carteira tivesse cheia, a conta bancária tivesse abarrotada, tivesse abundância em todas as áreas, ele estava contente. Mas se porventura não tivesse assim, se ele tivesse com a unção dobrada, uma conta atrasada e outra mais atrasada ainda, vocês sabem, né? Se ele tivesse assim, ele diz, eu aprendi a viver contente. Por quê? Porque toda e qualquer situação é temporária. Você é um milionário. No momento, você não está vendo esse dinheiro. No momento, talvez falte um pouquinho para chegar no primeiro milhão. Mas isso não muda o fato que você é um milionário. Porque Deus me disse que eu sou pastor de milionários. E eu creio nisso. Você é. Agora, viva contente. Mesmo que no momento, por enquanto, você paga aluguel. Por enquanto.
Mesmo que no momento, por enquanto, o seu carro, ele já está devendo há uns anos a sucata, pastor. Divirta-se. Oh, como eu gostei de uma irmã da nossa igreja. Ela foi me deixar em casa, né? Aí eu entrei, ela sentou e eu sou calorento. E aí ela disse: ô meu pastor, deixa eu ligar o ar-condicionado do meu carro. Aí abriu as 4 janelas. Pastor, olha, é natural, uma beleza. Isso seca o cabelo, que não é brincadeira. Eu posso entrar com o cabelo molhado, eu chego na igreja com o cabelo seco. Como eu gostei disso nela. A gente foi se divertindo até em casa. Porque ela ria, ela fazia graça do que para muitos ficam reclamando, falando, dizendo que não tem, porque não dá. Irmãos, aprenda a viver contente. Aprenda a viver contente. E quando chegamos em casa, ela disse: e sabe, meu pastor, vou te falar uma coisa, viu? O meu dízimo daquela igreja vai ser muito alto, viu? Eu estou entregando, eu estou declarando, eu sei da minha colheita. É mesmo dessa igreja. Eu sei da minha colheita. Eu planto, pastor, eu planto, porque eu sei da minha colheita. Qual não foi a felicidade? Outro dia, quando ela chegou e me mostrou no celular dela: aqui, pastor, aqui, ó. Aí mostrou uma bênção tremenda, uma coisa grande que tinha chegado para ela. Feliz da vida. Só que ela estava feliz da vida antes de chegar aqui. E aí? Você olha para aquelas suas contas para pagar e dá risada? Ou você fica chorando? A sua carteira é fonte de alegria ou é fonte de choro? Quando você olha para a sua conta bancária e está lá, 0,0 reais e 0 centavos. Você diz: ai meu Deus, ai Jesus, e o pastor disse que eu tinha que me alegrar. Como você faz? Paulo diz aqui, olha, eu aprendi a viver contente. Ou seja, viver contente não é uma coisa que vai, brota não. Você tem que aprender. Ou seja, você tem que aprender a deixar fluir a alegria. Aleluia! A deixar fluir a alegria que está dentro de você. Eu estou tentando terminar faz 10 minutos. Para poder ministrar a ceia. Mas ele é o patrão, meu irmão. Ele paga, ele manda e a gente obedece. Vamos lá. Versículo 12, então. Vamos repetir. Tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. Ai, nessa igreja ninguém me honra. Oh, meu Deus do céu, eu não tenho honra em canto nenhum. Ele diz: eu sei estar desse jeito. De tudo e em todas as circunstâncias, eu já tenho experiência. Fartura ou de fome, abundância ou de escassez. Versículo 13. Olha o versículo 13. Olha o versículo 13, repara. Tudo posso em Cristo que me fortalece. É assim. Escuta, para o versículo 13 se cumprir, você tem que ir lá para o 11 e o 12. Aprender a viver contente. Aí sim, você pode tudo. É uma boa para a gente confessar, sem dúvida, eu confesso todos os dias. É uma boa? Mas eu entendo, eu tenho consciência que para esse versículo 13 se cumprir, eu tenho que praticar o 11 e o 12. Viver contente. Viver contente. Eita, glória. Glória, glória, glória. Então, versículo 14. Todavia fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis que também vós, ó Filipenses, no início, ó Filipenses, do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber. Ou seja, plantou no ministério, recebe. Plantou, recebeu. Plantou, recebeu. Nenhuma igreja se associou a dar, mas também não deu para receber. Senão unicamente vós. Porque até para Tessalônica mandastes, não somente uma vez, mas 2, o bastante para as minhas necessidades. Pense numa igreja. Plantava para valer na vida do apóstolo Paulo. Para valer. A igreja inteira. Agora,
veja o que diz o versículo 17. Olha só, você não vê muitos pregadores falar sobre isso. 17. Não que eu procure donativo, não. Mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Ele diz, eu não estou procurando oferta, eu quero é que vocês enriqueçam. Só que para enriquecer precisava plantar. Vamos encerrar? Gálatas, capítulo 6. Eita glória. Esqueceram de ligar o bendito. Glória a Deus, ainda bem que esqueceram. Eu já estava aqui olhando o negócio. Vamos lá. Capítulo 6 de Gálatas. Ops, peraí que saiu agora. 6. Versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso que? Não, isso que? Aquilo que ele semear, isso também ceifará. Ô minha irmã, quer que seu marido receba Jesus como Senhor? Continue orando pela salvação dele, mas não esqueça de orar pela salvação dos outros maridos, das outras irmãs também. Você está plantando. Quer que o seu casamento flua? Glória a Deus, continue orando, é isso mesmo, está certinho. Mas ore pelo casamento dos outros também. Quer todas as suas contas pagas e muito dinheiro sobrando? Isso mesmo, está certo. Não esqueça de orar pelos outros irmãos também que precisam ter contas pagas e muito dinheiro sobrando. Aquilo que você semear, você vai colher. Olha só. Eu já contei aqui, mas vou contar de novo, porque eu estou com esse microfone, eu conto mesmo. Estava indo para Fortaleza, de ônibus. 14 horas de viagem, lá de Campina Grande, ia ensinar no Rema lá em Fortaleza. E dormi logo. O ônibus nem tinha saído do canto, eu já estava dormindo. Acordei por volta de 1h30, 2 horas da manhã, não lembro bem. E fiquei por ali e tal, eu voltei a dormir, pronto. Acordei no outro dia, quando a gente já estava entrando na cidade de Fortaleza. No outro dia de manhã. Nesse mesmo horário, que quando estava entrando em Fortaleza, foi uma pessoa na casa da minha esposa, um profeta de Deus, um homem de Deus, uma pessoa que nós amamos muito. E ele levou um outro irmão lá. E ele contou para minha esposa, ele disse, esse irmão aqui, essa noite, ele estava dormindo e Deus o acordou para orar pelo teu marido, porque havia um plano do diabo preparado para matá-lo essa noite, o seu marido, isso para Neide. E esse irmão acordou, e ele começou a interceder e a orar, e não parou, enquanto ele não viu no mundo espiritual, tudo sendo desbaratado. O irmão não me conhecia. Não tinha me visto na igreja pregar, mas não me conhecia, não tinha contato. Sabe, irmãos, quando você intercede por alguém, você não precisa ficar pedindo oração a todo mundo, não. Deus levanta intercessores para você. Aquilo que você plantar é o que você... Aleluia! Aquilo que você plantar é o que você vai colher. Nada contra pedir oração, não, por favor. Olha, ei, não. Não tem nenhum problema. Mas, se você deseja pessoas intercedendo por você, seja um intercessor. Deus vai levantar pessoas que você nem conhece, que nem te conhece. Pessoas que nem do Brasil é. Deus vai levantar pessoas de qualquer lugar do mundo para interceder por você, para interceder pela sua família, para interceder pelos seus filhos. Planta! Planta! Deus tem me dito que Ele tem sentido falta de intercessores. Irmãos, orar uns pelos outros é mandamento, é ordem.
Jesus não disse, não está escrito na Bíblia, orai uns pelos outros, apenas Deus pedindo, suplicando, não, irmão. Ele está mandando. E se Deus manda você orar pelos outros, é porque Ele sabe que você precisa. Mas Deus não vai contrário à sua palavra. Aquilo que você plantar, Ele determinou assim, plantação e colheita, plantação e colheita. Mas tem muita gente querendo a colheita, sem plantar. Que adianta? De que adianta? Você não tem direito de pedir oração de ninguém, se você não ora pelos outros. Vou dizer de novo, você não tem direito de pedir oração a ninguém, se você não ora pelas pessoas. Ore pelos outros. Ore pelos outros. Mas não ora assim, Senhor, abençoa Tarcísio de Agliano. Não. Ore com intensidade, como se fosse por você. Quando você orar pelo filho da irmã, ore como se fosse pelo seu filho. Você não ora pelo seu filho, abençoa Jesus, amém? Pai, abençoa Josh e Jennifer, amém. Não, né? Claro que a gente ora com fervor. Ore com fervor pelos filhos dos seus irmãos, assim como você ora com fervor pelos seus filhos. E Deus vai levantar pessoas para interceder pelos seus filhos. Deus vai levantar pessoas para orar por você. Deus vai levantar pessoas para fazer a diferença na sua vida. Querido, ora! Você está plantando. Intercessão é uma semente espiritual que faz a diferença na vida de quem planta. Deus me disse isso. Aí ele me levou lá para aquele versículo daquele profeta, lá da antiga aliança, que diz que Deus se maravilhou, ficou surpreso, Deus surpreso, pois é, ele ficou, porque ele não encontrou alguém para ficar na brecha, não encontrou alguém para interceder. Daniel era primeiro-ministro de uma grande nação. Ele foi primeiro-ministro em três reinados consecutivos. Levantava um rei, não, deixa Daniel lá, porque Daniel é o cara. Ele era top mesmo, porque a Bíblia diz que Deus o tinha dotado de uma inteligência muito grande, uma inteligência tremenda, Daniel. E ele era fiel a Deus. E muitas vezes ele quebrava as leis da Babilônia, onde ele era o primeiro-ministro, justamente para se manter fiel à lei de Deus. Aí por isso que ele era bem sucedido, só por causa disso. Deixa eu te dizer uma coisa. 70 anos o povo de Israel ficou no cativeiro. E o povo de Israel, Deus mostrou a Daniel que eles iriam voltar para a terra de onde eles tinham sido tirados. O detalhe é porque aquele povo voltaria para a terra de onde eles tinham sido tirados muitos anos depois que ele teria morrido. Vocês estão entendendo isso? Daniel iria morrer, como realmente ele morreu na Babilônia. Ele morreu lá. Mas o povo de Israel iria voltar para a terra de Israel, da Babilônia para a terra de Israel, muitos anos depois que ele tivesse morrido. Como de fato realmente aconteceu. Deus mostrou isso para ele. O detalhe é porque no caminho da volta havia ladrões, bandidos, gente da pior espécie, gente da pior laia, que poderia roubar o povo, matar o povo. Nessa volta, sabe o que foi que ele fez? Durante 21 dias, ele intercedeu pelo povo de Israel. 21 dias. Pastor, mas ele ia voltar com o povo? Não. Na verdade, quando o povo voltasse, ele não estaria mais ali. Ele já teria ido embora, já teria morrido. Mas a atenção dele foi tanta que ele intercedeu por esse povo, pela volta deles. Daniel nem crente era. Não tinha nascido de novo. Servia a Deus, mas não tinha nascido de novo. Não era filho de Deus, mas tinha essa consciência. Eu fico triste quando filhos de Deus não têm essa consciência.
Procure ter mais consciência do que a Bíblia diz, ao invés do que o mundo diz. Procure ter mais consciência do que a palavra de Deus fala a teu respeito, do que aquilo que você observa, daquilo que você vê com seus olhos físicos. Vai acontecer. Vai acontecer. Permaneça sentado. Feche seus olhos agora. Permaneça sentado. Deus vai trazer agora, no seu coração, o nome de uma pessoa. Vai ser agora. Alguém. Ele vai trazer. E você vai orar por esse alguém agora. Pode começar. Pode começar. Deus vai trazer alguém. Isso. Continua, pode continuar. Isso. Ore. Ore por essa pessoa. Ore por essa pessoa. Ore por essa pessoa. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por esse espírito de intercessão. Obrigado, Senhor, por essa semente que o povo está plantando. O teu povo aqui está plantando. Obrigado por esta semente, Pai. Obrigado por eles estarem plantando. Oh, obrigado. Sim, Senhor, assim será. Assim será. Isso, sim, Senhor. Sim, Senhor. Assim é. Obrigado, Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. Isso. Interceda, interceda. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Graças, Pai. Graças te damos. Oh, rabacantra chore cambrahasi assim. Halibru control chore cantra. Aleluia. 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 Dê graças, irmãos. Dê graças agora. Dê graças, dê graças. Dê graças. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Graças. Aleluia.